uma mulher tão independente e passar a ter uma limitação, né, que você não tinha e que vem crescendo essa Aham. limitação é frustrante. Muito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se amanhã você acordasse enxergando só 5% do que você enxerga hoje, o que você deixaria de fazer? Você ainda viajaria sozinho? Ainda sairia à noite? Ainda toparia dirigir? Ainda teria coragem de confiar em você mesmo? Vem com a gente nessa nossa estação, porque quem não pode, a esse se sacode. Quem não pode, se sacode. Tem gente que não está limitada pela vida, está limitada pela história que conta pra si mesma. Hoje você vai conhecer alguém que tinha todos os motivos para parar. Cássia convive com uma doença degenerativa sem cura chamada retinose pigmentar. Ela tem apenas 5% da visão, mas decidiu que isso não definiria o tamanho da vida que ela viveria. Ela já passou por situações desconfortáveis, já enfrentou medo, já ouviu julgamento, já foi subestimada, já teve que provar, não para os outros, mas para ela mesma, que a vida não ia parar ali. E talvez o mais interessante, ela não vive tentando ser exemplo, ela simplesmente se recusa a ser limitada pela própria condição. Cássia, seja muito bem-vinda ao Quem Não Pode Se Sacode. Oi, gente, obrigada por terem me recebido aqui. Fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada a você por estar aqui participando com a gente hoje. E antes da gente entrar nas perguntas, explica pra gente um pouco, assim, de forma simples, o que é a retinose pigmentar e como ela impacta a sua visão hoje. A retinose pigmentar é uma doença genérica. Eu fui diagnosticada quando eu tinha 19 anos. O irmão da minha mãe, ele tinha essa doença. Entre 9 filhos, ele foi o único. E entre todos os primos, eu fui a sorteada aqui com a retinose. A retinose, ela vai matando a pigmentação da retina. Então, a minha visão, ela vai fechando. A retinose é uma doença rara, que não tem cura e não tem um tratamento para diminuir o progresso da doença. Existem algumas pesquisas em andamento, mas como a doença é rara, então não vai dar muito dinheiro, então não tem muito dinheiro na parte de pesquisas. Isso é um absurdo, né? Eu fico Demais. indignado. Só um parênteses também. A minha mãe, como vocês sabem, ela também tem essa mesma doença. Sim. Então eu vivo isso no dia a dia e eu imagino, mas assim, eu sei que não chega nem perto do que você, Cássia, o que minha mãe passam no dia a dia, porque deve ser, nossa, sei lá, surreal. A retinose é uma caixinha de surpresa, tá? Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu abro meu olho e falo assim, será que eu perdi mais um pouco da minha visão? Porque quando eu fui diagnosticada, eu tinha 70% da visão. Hoje eu só tenho 5%. Nossa Senhora. Então, assim, um pouquinho que eu perco já faz uma diferença grande. Ela vai fechando, não é isso? Você vai perdendo o ângulo visual. Minha mãe estava me explicando, no caso da minha mãe, Dani, se ela estiver olhando para o seu olho, ela não vê a sua boca. Não, também não. Não, também não. É Também como não. se você tivesse focado naquele pouco de porcentagem que você tem. Exatamente. Você imagina viver dessa forma. Mas, Cássia, deixa eu te perguntar, você, quando que você recebeu esse diagnóstico e o que você decidiu sobre você mesma naquele momento? Olha, eu tinha 19 anos, eu comecei a ter dificuldade para enxergar nome de ônibus, né? Eu fui para São Paulo para a faculdade. Aí eu fui para Rio Preto, marquei um oftalmo e por coisas de Deus, né? Eu caí num oftalmo que era especialista em retina, o único lá de Rio Preto. Nossa, uau! E aí ele falou, não, você não precisa trocar seu óculos. O problema é que você tem uma doença chamada retinose pigmentar. Na hora foi bem assustador, porque minha mãe começou a passar mal, tem um ataque de pânico. Ai, porque ela já sabia por causa do seu tio. Exatamente. E eu fiquei mais preocupada com ela do que com a notícia que eu recebi, né, na época. Mas como eu tinha 70% de visão, para mim, não fez diferença. Porque para mim, eu achava que eu enxergava como todo mundo enxerga. E eu conseguia me virar bem. E eu consegui enganar as pessoas e me enganar por muito tempo. Dizendo que eu
era normal e fazia tudo que os outros faziam. Só que eu fui fazendo as coisas diferentes das outras pessoas, bem mais devagar, e aí as dificuldades foram aumentando com o tempo. Você sabia que com o tempo, claro, você provavelmente começou a pesquisar mais, entender um pouco mais, apesar de já ter um tio, né, que tinha essa mesma doença. Então você sabia que ela ia evoluir e você ia perdendo a visão mais e mais com o passar do tempo, né? Sim, e quando eu fui diagnosticada, hoje eu tenho 57 anos, eu tinha 19, o médico falou para mim, não, Cássia, daqui 10 anos vai ter alguma coisa para retinose. Olha quantos anos já se passaram, né? E até hoje, tá? 2 semanas atrás eu fui no meu retinologista aqui. Não, Cássia, em 10 anos vai ter alguma coisa. Olha, esse 10 anos tá passando, não passa, viu? Esses 10 anos não acabam nunca. Não, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, porque eu não tenho convivência com essa doença, eu realmente não sei. Tem algum exame especial que você faz para ser diagnosticado ou é só um exame de oftalmologia? Não, existe exame, existe um exame específico. Uhum. É uma doença assim que ela começa primeiro com a parte da visão noturna. Você começa a perder a visão noturna total. E aí, quando você perde a visão noturna, aí começa a afetar durante o dia também, porque é onde já começa a morrer totalmente a pigmentação da retina. Então, assim, existem vários testes que são feitos, horríveis. Eles colocam umas lentes assim, para abrir seus olhos, porque você não pode piscar. Judia um pouquinho. E além da retinose, eu tenho um cisto na mácula, que é causado por causa da retinose, que a gente tem que estar sempre vigiando, porque quando ele incha, aí eu tenho que tomar injeções de corticoide na mácula para diminuir o cisto. Nossa, eu falo assim, gente, tudo que é no olho já me dá um nervo. Assim, eu nunca colocaria lente de contato, eu não consigo nem chegar perto. Lente de contato. Eu nunca consegui, acho que eu sofri tanto fazendo esse teste que eu nunca consegui pôr lente de contato. Meu pai. Olha, eu apanhei bastante no começo pra colocar minhas lentes. Agora é só fazer isso aqui, ó. Tirar e colocar. Não. Você me dá muito nervoso. Não, mas assim, gente, é a única coisa que eu consigo com o olho, tá? É a única coisa. Tirar e colocar a lente de contato. De resto, eu vejo o povo com cirurgia, que você tem que ficar lá com o olho aberto, que você... Eu vou usar óculos e lente pro resto da vida. Porque eu não vou fazer uma cirurgia. Graças a Deus. Entendeu? Da minha família, eu acho que eu sou o único que não usa óculos. Graças ao Senhor. Nossa, Deus sabe o que faz. Bem abençoado, porque... Mas, Cássia, só pra gente voltar pro tópico. Durante todo esse processo que você passou, desde os 19 anos, quando você descobriu, teve algum momento que você... sentiu raiva de Deus, raiva de você mesma, da vida? Se sentiu injustiçada por causa dessa doença? Sim, lógico que sim. Porque eu, né? Poxa, exato. tanta gente na família, porque fui eu. Eu me vi em situações, né, que de repente eu falava assim, caramba, como que eu vou sair daqui? Tá muito escuro, eu não vou achar a saída daqui. Quando eu terminei a faculdade, eu fui morar na Inglaterra para aprender inglês, que eu fiz turismo. E eu morei numa farm, numa fazenda, eu era au pair, então eu cuidava das crianças e tal. E eu ia para a escola de manhã, levava eles para a escola, e um dia à noite eu quis sair, ia para um clube, até uma festa, e ninguém quis ir. E eu falei, eu vou. Não depende de ninguém. Eu sempre fui assim, né? Aí eu fui, saí. Gente, me perdi no milharal. Eu não conseguia achar a rua pra eu pegar o ônibus e não conseguia achar o caminho de volta pra casa. Dormi no meio dos milhos, quando amanheceu eu voltei pra casa. Gente, parece história de filme de terror, né? Pois é. Aí como é que você conseguiu dormir? Que eu ia ficar ali, ó, de olho aberto. Eu chorei, né? Eu fiquei mal. Falei, poxa vida, por quê? Por que isso, né? Hoje eu entendo por quê, mas naquela época eu não entendia muito, não. E só que eu colocava lá para trás, sabe, as coisas. Eu não ficava pensando, não. Eu me arriscava, fazia minhas coisas. E aí, quando me via nessas situações, que aí eu vinha aquela raiva, né? Eu falava, caramba, por que comigo? É uma mulher tão independente e ter que... passar a ter uma limitação, né, que você não tinha e que vem crescendo essa limitação, é frustrante. Muito. E assim, por falar em limitação, né, qual seria hoje a sua maior limitação? Se hoje você não tivesse essa limitação física da visão,
Ai, eu estaria saindo à noite, dirigindo. Eu adorava sair à noite, dançar. Eu adorava. Hoje eu sou uma Cinderela. Porque começa a escurecer, eu quero estar indo na minha casa. Porque Tá, quando sei. tem luz, eu consigo me virar um pouco. Eu vou escaneando, eu vou mexendo a cabeça, eu vou me achando, entendeu? Agora, quando escureceu, aí não dá. Aí eu tenho que ser minha bengala mesmo, ou tem que ser alguém me guiando. Então, se eu não tivesse essa limitação, eu continuaria na farra. Ai, Ia que ser delícia. da noite. Aham. Essa daí tem aquela vida, né? Dá pra perceber que essa daí não tem nada que segure ela. Você disse que às vezes quando você acorda, você não sabe se perdeu um pouco mais da visão, se você ainda tá com a visão igual. Obviamente, você, como todos nós, tem dias que você acorda ruim. Todo mundo tem dias ruins, né? Uhum. Mas no seu caso específico, com essa condição, existe algum ritual, algum pensamento que você tem, que você faz para poder superar ou pelo menos levar esse dia de forma mais leve? Sim, eu oro muito para Deus, leio meu devocional Ah, legal. e aí vamos que vamos. Tem que E é enfrentar. isso aí. Essa parte. Não tem jeito. Eu acho que a gente tem que se apegar a alguma fé. Né? Independente da religião que a pessoa tiver, ou das crenças que ela tiver, seja Deus, seja Buda, seja Allah, seja o universo, seja a energia, não importa como você chama. É. A E gente- assim, você acha que a gente precisa, às vezes, perder alguma coisa pra gente enxergar melhor quem nós somos? Difícil essa, hein? Profunda essa pergunta, Dani. Muito profunda. Eu acho que sim. Eu acho que são nos momentos mais difíceis que a gente se encontra. Pergunta profunda, resposta profunda também, tá? Eu tava falando que o nosso podcast daqui a pouco vai virar sessão terapia. Exato. Eu cheguei no fundo várias vezes por causa da minha limitação, né? Mas aí eu não sei, eu consigo bater o pé lá embaixo, eu olho para cima, eu vejo a mão de Jesus Cristo ali me puxando. E eu te falo que se não fosse realmente pela minha fé hoje, eu não sei onde eu estaria. Acho que nos tempos difíceis, se a gente não conta com a fé, é difícil você ter alguma energia, alguma coisa que te dê aquele fôlego para continuar em frente, né? Senão você fica num pra quê? Por quê? Você perde a motivação. A fé tem um papel importantíssimo. Assim como a fé, a família também deve ter um papel muito importante na sua vida, né? Durante esse processo de descoberta, como é que foi esse suporte deles, essa ajuda da sua família? Deixa eu te falar. Eu conheci meu marido no Brasil. Ele foi construir o consulado americano em 2003. Ele ficou Minha 10 tia e minha meses prima lá. trabalharam no consulado americano lá. Pois é, eu conheci ele a primeira semana que ele chegou lá. Aí a gente começou a sair e tal, aí foi rolando. E aí quando foi acabando o trabalho dele, ele me pediu em casamento. Só que quando eu conheci ele perguntou pra mim o que eu queria. E eu falei pra ele, eu quero casar e ter filhos. Aí ele virou pra mim e falou, tá bom, mas eu não ia casar mais e eu não posso ter filhos. Aí foi, não sei o que, ele descobriu que ele podia ter filhos, não sei o que, me pediu em casamento. Aí eu falei pra ele, olha, só que tem um problema. Eu sou deficiente visual, eu tenho uma doença e é uma doença grave. Então, assim, para nós termos filhos, vai ser 50% de chance que eles tenham também. Eu cheguei a levar ele no médico, para o médico explicar para ele o que era a retinose. Eu levei ele num ginecologista para explicar a ele, né, as possibilidades de eu poder ter a criança. E ele topou, ele falou assim, não, eu amo você e acabou. Então, assim, o meu marido, ele sempre cuidou muito, teve muito cuidado comigo, muita atenção, apesar de eu ser independente, de eu dar minhas doidas, eu saio daqui, vou para lá e não paro nem um minuto, mas ele sempre me protegeu, ele sempre me deu muito amor, né? E aí, quando nós passamos a ser pais, que depois de dificuldades de engravidar, não conseguia engravidar, em 2006, a terceira proveta que nós fizemos, eu fiquei grávida, só que meu bebê parou de crescer, com 7 semanas.
Meu Deus. Foi muito triste. E aí o médico falou, Cássia, você não Ai, fica sim. grávida. Você não tem chance, a tua chance é menos de 1%, ou barriga de aluguel ou adoção. Aí eu conversei com meu marido e falei, o que você acha? Vamos adotar? Aí ele falou, vamos. E aí eu falei, vamos adotar, eu quero adotar no Brasil. Aí ele falou, tá bom. Aí fui atrás de uma agência, fizemos todo o processo, né, da adoção internacional. E aí acabamos em Curitiba. E eles mandavam as crianças que ninguém quer no Brasil para adoção internacional, que são as crianças maiores, irmãos. E eles mandavam 3, 4, 5. Meu marido falava assim, Cássia, você tá louca? É só eu e você. E naquela época nós morávamos em San Antônio. Aqui não é o Brasil que você vai ter babá todo dia, não. Tua mãe não tá aqui. Aí quando eles mandaram a foto dos nossos filhos, eu fiquei apaixonada. E eu liguei para ele, que eu estava no Brasil. Falei, não, esses são nossos filhos, nós temos que adotá-los. A minha filha Camille tinha 2 anos e 10 meses. O Michael tinha 5 anos e 11 meses. E o Luiz, 7 anos. Eles eram irmãos. Aí nós o adotamos. Ficamos no Brasil 55 dias fazendo o processo de coabitação todo. Processo. Voltamos para cá. Quando nós chegamos aqui, eu descobri que estava grávida. Ai, meu Deus do céu. Deus sabe o que faz. Era para nós sermos os pais dos nossos filhos, e aí ele mandou o Connor, o mais novo. Então, assim, nós passamos a ser pais de 0 para 4 filhos em 10 meses. Uma coisa de louco, mas deu tudo certo. Foi a adaptação das crianças aqui, né, para aprender a viver nos Estados Unidos. Sim. Meu marido não falava português, as crianças não falavam inglês, então foi aquela loucura. Imagina. E eu com a minha deficiência, né, assim. Mas quando você passou por isso, que você adotou as crianças e que você teve o seu próprio filho, como que estava a sua doença? Como que estava ela já estava avançada. Ela não, eu acredito que na época eu tinha uns 40%, 35%, 40%. Nossa. Mas eu já não dirigia mais à noite, porque à noite eu já não enxergava absolutamente nada. E até teve uma noite, meu marido estava viajando e meu filho, o Michael, de 9 anos, teve um problema. Eu tive que sair 2 horas da manhã, levar ele na emergência. Aí foi assim, ele tadinho, com dor, eu lá dirigindo o Michael. Posso passar? Viro para direita, viro para esquerda. Ele que me falando para eu conseguir chegar na emergência. Na emergência. Sim. Gente, isso é que é superação. Também era o seu filho, você não ia deixar. Desculpa, mamãe não pode fazer nada. É ruim, mãe pode e vai fazer o que for preciso. Tem que ser. Com certeza. Caraca. E eles, desde pequenininhos, eles sabem, né, que eu tenho dificuldade. Então, todos eles cuidam muito de mim. Se você vê a gente saindo, aí um vai abre a porta, mãe, tem ó degrau, a gente chega no restaurante, eles pedem uma mesa onde tem mais luz. Que ótimo. Então eles se acostumaram, né? Eles cresceram comigo assim, né? Mas isso é muito bonito. Mas eles me dão uma força. Muito. E eu faço isso com a minha mãe também. Exatamente a mesma coisa. Quando eu vou pro Brasil, que a gente sai, pedir uma mesa numa área mais iluminada. Mas também ela não pode estar de frente pra claridade, que senão também... Exatamente. Aí eu fico totalmente cega. Cega. Tá de costa pra claridade. Exatamente. Eu não entendia no início. A família vai aprendendo junto, né? E isso é muito... Nossa, que legal que você tem esse suporte da sua família. Isso aqui nos Estados Unidos... graças a Deus eu moro aqui nos Estados Unidos. Porque se eu estivesse no Brasil, acho que minha vida seria muito diferente, né? Você acha que você tem mais limitações no Brasil do que você tem aqui? Muito. E, por exemplo, quando eu vou pro Brasil, para eu andar nas calçadas de Rio Preto, é terrível, porque é buraco, degrau, e eu não quero usar a bengala se eu estou sozinha, porque eu mostro pro ladrão que eu sou um alvo fácil para ser assaltada. Então, assim, é bem complicado. Aqui existe uma divisão do governo que ajuda muito a parte de deficientes. Então, eu fui treinada a usar a bengala, eu fui treinada a usar o computador. Eles ajudam bastante nessa parte. E teve uma época da adolescência, né? Meus filhos meio assim esqueciam que eu tinha minha deficiência, largava as portas dos armários abertas, não sei o quê. E um dia eu falei para o meu treinador, né?
Aí ele falou, peraí que eu vou resolver isso. Aí ele veio, ele trouxe um óculos que mostrava como eu enxergava. Uhum. E ele pôs em cada um deles, dos meus filhos, do meu marido, e falava pra eles, vai lá pegar o lixo, vai lá pegar um prato, como é que você... Vai andar em volta dessa mesa com a cadeira pra fora. Conseguiu que mostrar legal, pra hein? eles a dificuldade que é a sua rotina. Uhum. Que eu tô numa Olimpíada, entendeu? Eu ando em obstáculos o tempo todo. 24 horas por dia. Você tá nessa E Olimpíada alerta. E sempre. aí eles entenderam um pouco do que você passa diariamente. Isso. Pra poderem te ajudar mais em casa. Bem Aham. legal isso do seu Eu tempo. acredito que com tudo isso acontecendo, você já passou por diversos motivos que você falava, eu não vou conseguir, eu não tenho como. E conseguiu, e superou. Eu acredito que até a história que você contou do seu filho, quando ele estava doente, indo pro hospital, deve ter sido um momento desses, né? Sim. Nossa, são vários. Por exemplo, eu amo viajar, adoro viajar. E eu não posso ficar esperando meu marido. Meu marido trabalha, meus filhos hoje têm a vida deles, trabalham, escola. Sim. Eu não quero saber, não. Eu agendo minhas viagens, eu vou, pego o avião Olha isso. sozinha, me viro, ando. Pro Brasil eu vou bastante, e no Brasil eu já meio que conheço, né? Então não é tão difícil assim. Sim, Mas e você tem família lá também que ajuda um pouco, né? Ou Sim. não? Uhum. O problema é que eu chego em São Paulo, e de São Paulo tem que ir até Rio Preto, né? Que aí é complicado. Mas eu chego. Entendi. Só que eu inventei de ir pra Itália sozinha. Eu tenho uma amiga que mora Isso. na Itália, ela mora em Florença, na Uhum. Toscana. Só que eu cheguei em Roma e aí ela Nossa. esqueceu, né, dos meus problemas. Simplesmente ela mandou mensagem, Cássia, eu me atrasei, me encontra no hotel em Roma. E ela mandou o endereço do hotel. Como? Aí eu Nossa, tive muito que... obrigada por me esquecer aqui. Aí eu tive que sair, achar um táxi, ver onde que tinha táxi, aí pegar o táxi, chegar no hotel, entrar, e aí ela não tinha chegado ainda, então, tipo assim, foi meio estressante, mas eu Não. me senti bem orgulhosa de mim. Não, eu com consegui. certeza. Seria estressante pra qualquer pessoa, imagina com toda essa sua dificuldade extra. Sim, e assim, eu te digo mais, eu tenho uma amiga que tá morando agora na Itália, e ela falou que a Itália é uma zona. Assim, pra você conseguir pegar as coisas, pegar trem, pegar isso é bem complicado, imagina. Caraca. Mas assim, Cássia, você com todo, me desculpe a palavra, mas tu é um mulherão da que Mas faz é o que mesmo. tiver que fazer pra chegar lá. Isso é uma lindo coisa demais. que para todos nós, assim, seria bem comum, né? Mas pra você é uma vitória, assim, e é uma vitória gigante, podemos dizer, né? Pra eu ir no Walmart já é uma missão pra mim, né? Eu tenho que ficar procurando os produtos. Sim. Então, Sim. como minha visão é pequena, então eu tenho que ficar escaneando. E aí me dá tontura, porque eu tenho que ficar escaneando, eu vou rápido, o cérebro não acompanha, então me dá tontura. Mas eu pergunto, eu vejo uma pessoa do meu lado, moço, eu não consigo ver direito. Você tá vendo onde tá esse negócio aqui? Eu pergunto, não tá nem aí. Ou se eu vou numa loja, que eu adoro comprar roupa, aí eu vejo as cores, mas eu não consigo determinar cores. Preto e branco eu consigo, mas entre as cores eu já não consigo. Então eu peço pra pessoa do lado, eu falo assim, ó, por favor, você pode me ajudar? Que cor que é essa aqui? Eu não enxergo cores. Eu pergunto, eu não tô nem aí. Eu peço ajuda. Bom que você não tem problema com isso, né? Que bom, assim. E me conta Você não uma coisa, tem que você ter tá falando... vergonha. Não tem mesmo. É porque tem gente que tem, né? E não gosta que de tem falar gente que não sobre. acredita, né? Também acha, porque eu não pareço que sou uma deficiente Isso que eu ia visual, falar. porque eu sou cega. Aham. Porque a retinose é uma doença invisível. Eu não A tenho retina, não fica aquela retina o olho translúcida. parado, nada disso. Não fica. Então, Entendi. assim, quando eu era mais jovem, eu mesmo hoje, às vezes, quando eu saio com as meninas, com as brasileiras, que nós vamos num barzinho, ouvir uma música ao vivo e tal, Aham. se eu vou no banheiro, as pessoas acham que eu tô de fogo, que eu bebi, que eu vou esbarrando, eu vou, né, pegando nas pessoas para andar. Então, as pessoas acham que eu tô de fogo. Eu falo, não tô de fogo, não. É a minha vida. Ou seja, até nessas pequenas coisas do dia a dia, você precisa estar sempre se superando.
né? Não é só em grandes situações, até em pequenos detalhes você precisa estar sempre alerta e superando É uma esses superação desafios. a cada dia, né? E eu, Cássia, você tava falando que você vai pro Walmart, você sai com suas amigas. Você dirige? Como é que você faz? Então, hoje, o meu marido, ele comprou um Tesla. E Ai, esse chique. Tesla, ele dirige sozinho. Então, tipo Uma assim, Mais chique ainda. para lugares aqui perto de casa que eu conheço, eu vou. Então, eu entro lá no carro, aperto o botãozinho e falo assim, direção para o Walmart. Aí ele sai da minha garagem, vai lá na frente do Walmart, para o carro, entendeu? Durante o dia, que eu falei, sou Cinderela, eu faço tudo durante o dia. Então isso foi muito bom para mim, porque me deu a sensação de liberdade, né? Porque antes eu tinha que pedir para minha filha, para meu filho, para meu marido, ó, eu preciso no Walmart, ó, eu quero ir no TJ Maxx. Aí aquela coisa, eles me levam, mas aí, agora, mãe, eles têm a vida deles também, né? Sim. Eu não quero ser um peso na vida de ninguém. Então foi bem legal que eu consegui esse carro. É o que eu falei, né? Por eu estar aqui, eu tenho vários privilégios que eu não teria no Brasil. Acho que não dá para ter um Tesla no Brasil, e se tiver também, Imagina as motos cortando, Pelo eu amor ia de ficar Deus, não vamos, assim, ó. não vamos pensar nisso não, gente. Não vamos não. E aqui, me fala uma coisa. Qual foi a coisa assim, ó, mais legal que você aprendeu depois que você descobriu a sua doença? Eu aprendi que eu consigo enxergar além da minha visão. Nossa Ui, senhora! nossa, Mike, caraca! Que lindo isso! Avaliando, porque assim, quando eu entro em um ambiente, quando eu estou com pessoas ao meu lado, eu aprendi a ouvir muito, a ouvir muitas pessoas, né? Eu consigo ler o ambiente só de eu olhar um pouquinho o que eu olhei e o que eu estou ouvindo. Então, assim, às vezes eu faço coisas que eu falo, nossa, como que eu consegui fazer isso? O meu marido, ele trabalha na área de investimentos com multifamily, com prédios. Ele compra prédios e vende, põe grupos de investidores. E ele também é coach, ele dá aulas. E ele viaja muito em conferências. E eu sempre vou com ele. E essa parte de marketing, de networking, ele fala que eu sou muito boa. Então ele gosta de me levar. E eu me viro. Ele tá lá dando a palestra, eu tô lá navegando entre as pessoas. Olha, me desculpa, mas você não se vira, não. Você dá show, você dá aula. Se virar é outra coisa. Se virar, a gente aqui na nossa vida normal, entendeu? É isso. Eu começo a conversar com uma pessoa, eu consigo, sei lá, é o que eu falei, eu acho que eu vejo acima da visão, entendeu? Gente, que lindo isso. E com tudo isso acontecendo, é difícil a pessoa ter essa limitação visual e ser autônomo ao mesmo tempo. O que significa autonomia para você? Autonomia é a liberdade, né? Se eu quero ser livre, eu tenho que fazer as coisas por mim, eu não posso ficar esperando. Por mais que meu marido me ajude, meus filhos, eu não posso ficar sentada esperando que eles vão fazer as coisas tudo por mim. Nem se vitimizar sempre de, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não, porque isso aí só vai me deixar depressiva, né? Exato. Então, não, eu tenho que ir atrás, eu tenho que procurar aprender. É mais difícil para eu fazer, mas eu vou fazer, porque se eu não fazer, eu vou acabar esquecendo, vou ficar sem ter um objetivo na vida. Não, aí não dá. Eu falo muito para os meus amigos, para todo mundo. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Isso é para qualquer coisa na vida. Não tô dizendo que é fácil, porque eu não consigo nem imaginar o grau de dificuldade que é para você passar por tudo isso e levantar e falar, vambora, é isso que tem que ser. Aliás, queria até te perguntar, aqueles dias que você acorda, que você acorda e pensa, hoje eu não tô afim de ser forte. Chega, eu já sou forte todo dia, toda hora. O que você faz? Como é que... Eu acredito que você já acordou e já pensou isso várias vezes. Então, como é que você reage a isso? Eu tenho esses momentos. Todo mundo tem, né? Às vezes eu fico na cama até mais tarde. Eu fico na cama... Você se respeita, você se permite.
Eu fico lá e meu marido vem e fala assim, tá tudo bem? Eu falo, não, tá tudo jóia. Eu fico na minha, aí eu começo a ler, eu começo a ver um vídeo, eu tento me distrair, começo a ligar para amigos. Eu tenho vários amigos, principalmente da minha adolescência, da infância, amigos mesmo, sabe? Daquele que você pode contar com tudo. Então eu ligo para minhas amigas e falo, puta, hoje eu não tô num dia bom. Aí a gente começa a conversar e vai indo, até esquecer. É aquele negócio, né? Sacode a poeira e vai. Aham. Tem que Não ser. tem outro jeito. Não tem. E Não. deixa eu te perguntar uma coisa assim, ó. Se amanhã você pudesse enxergar, se você pudesse ter 100% da sua visão de volta, mas você tivesse que abrir mão da mulher que você se tornou, você abriria mão? Não. 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 Gente, resposta na lata. Não, Assim, ó, não. papum. Legal, gosto assim. Não, eu gosto da Cássia. Eu gosto do que eu sou hoje. Que apesar de tudo, não me afetou, mas pelo contrário, me fez uma pessoa forte, uma pessoa que sempre lutou. Eu sempre lutei pelas coisas, nunca fui desistir. Eu sou muito persistente. Minha mãe falava pra mim, nossa, Cássia, nunca conheci uma pessoa tão persistente, tão teimosa como você. Quando você põe uma coisa na cabeça, ninguém tira. Mas eu assim, acho que é a melhor coisa, porque assim, se você não fosse persistente, se não fosse desse jeito e você tendo sua limitação, talvez você não seria essa mulher hoje. Então, que bom Exato. que você é assim, sabe? eu gosto da mãe que eu fui para meus filhos. Eu acho que eu fui e sou uma boa esposa. Eu também acho que eu sou uma boa amiga para minhas amigas. E eu acho que tudo isso veio por causa do que eu sou, do que eu passei, né? Minha dificuldade, a perda da visão e as pessoas que ficaram comigo. Mesmo eu tendo meus limites, essas pessoas ficaram do meu lado. Então, isso é muito bom. Isso me faz Isso assim. é maravilhoso. Me faz sentir muito feliz. Mas quem é a Cássia, além dessa história toda de superação? A Cássia é uma menina que saiu do interior de São Paulo, que foi para São Paulo fazer faculdade, porque eu queria viajar, eu queria conhecer o mundo. Só que eu não tinha dinheiro, minha mãe era diretora de escola, né? Então não tinha como eu viajar o mundo. Aí eu fui fazer turismo, eu queria ser aeromoça. Falei, pô, você é aeromoça? Porque eu vou viajar o mundo. Eu fiz o curso lá no Brasil, você tem que fazer o curso. Fui pra mata, fiquei no escuro na mata, quase morri. Passei, peguei a licença. Porque se o avião cai ou alguma coisa, tem esses lances, né? De fogo. Eles colocavam a gente num quarto cheio de fumaça, você tinha que achar a saída. Meu Deus do céu. Eu Se não achou, morreu, acabou, não vai ser comissário moça, vamos embora. Eu peguei a minha licença, tudo toda feliz, né? Aí eu fui chamada para fazer uma entrevista na Você lembra da Transamérica? Da Companhia Aérea do Brasil? Lembro. Aí eu fui, era uma coisa que eu queria muito, muito, muito. Aí na entrevista o cara me perguntou, né, em inglês, fazendo entrevista em inglês. E eu tinha acabado de voltar da Inglaterra. O que eu pensava, por que eu achava que a educação era importante. E da forma que eu respondi para ele, eu estava muito nervosa, que é uma coisa que eu queria demais, eu respondi para ele em inglês, que because you need instructions. Em vez de falar knowledge, eu falei instructions. Ele olhou para minha cara e falou assim, você não sabe inglês. Tchau. E me reprovou. Mentira. Eu não dei uma palavra com a outra? Gente, a gente faz isso em português, na nossa língua materna, a gente faz isso sempre. Eu saí de lá chorando. Esse foi um dos dias que eu, né, fiquei com muita raiva e tal, e eu saí de lá chorando. É que é aquela história, Deus tem um plano pra gente, mas a gente nunca sabe, né? Que a gente também não entende na hora. Isso. E como que eu ia enxergar dentro do avião no escuro? Pois é. Como que eu ia servir uma pessoa? Olha só. Aí não deu certo, aí comecei a trabalhar na área de turismo. Então, assim, eu continuo aquela pessoa que gosta de viajar, aventureira, eu gosto de me comunicar, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de movimento, eu me dou muito, eu adoro ajudar as pessoas.
Cássia hoje é isso, sei lá, liberdade. Nossa, liberdade. Ela tá arrasando hoje. Arrasou, tá demais. E aqui, qual que é a sua qualidade que você mais se orgulha hoje? É a liberdade? É de eu ser persistente. Eu acho que eu tô onde eu tô hoje por causa da minha persistência, de eu não ter desistido, não. Não, você é maravilhosa. Não. De verdade, assim. Ela é um Eu tô com exemplo de vergonha. vida. E olha quanta energia de vida. Vergonha, você tem que ter muito orgulho de quem você é e quem você se tornou. É uma entendeu? inspiração para muita gente que Muita se esconde gente. atrás de qualquer tipo de limitação. No seu caso, é uma limitação visual, mas tem gente que é saudável e se limita atrás dos fantasmas, seja lá o que for, a troco de nada. A troco de nada. Se você com uma coisa séria, com uma doença degenerativa dessas que vai diminuindo sua visão com o tempo, e você tá aí cheia de vida, sai com as amigas pra dançar, pra ouvir uma música. Gente, viaja sozinha! É impressionante. As pessoas se limitam demais e se escondem atrás desses limites, como eu falei. Muito, muito. E essas pessoas que se escondem atrás desses limites, o que você diria pra elas? O que você acha que elas precisam aprender pra superar esses limites? Elas têm que se pôr lá fora, elas têm que deixar as coisas acontecerem. Se der certo, ótimo. Se não deu certo, você aprendeu, foi uma lição. Mas não desiste não, fica tentando. Não desiste, não. Ai. No último cruzeiro, eu fui agora com meu marido, nós fomos em novembro. Eu não queria não nadar com os tubarões ali, sabe? Não gosto muito não. Mas quando meu marido viu que a água estava tão clara, ele falou: Cássia, você vai conseguir enxergar os tubarões. Entra. Eu entrei, gente. Com medo. Mas ele me pediu tanto para eu entrar, que eu entrei na água com os tubarões. Fiquei 5 minutos, tá? Porque eu comecei a sentir os tubarões passar. Tá? Meu Deus do céu. Foi assim. Foi um pânico. Então, em 5 minutos eu entrei em pânico e saí da água. Mas eu entrei. Mas eu entrei por quê? Porque o meu marido pediu. Eu não queria entrar, eu tinha medo. Mas se Eu arrepende? superei meu medo. Por ele. Se arrepende de ter entrado? Não. É uma história que eu Olha tenho só. pra contar pro resto da vida. Olha só. Nossa, essa mulher, ela não para de Imagina. surpreender. Ela não para de surpreender a gente nem um minuto, gente. Eu Não, nunca ia imaginar não, que ela não. tinha nadado com um tubarão. Um tubarão. Novembro do ano passado. Agora. Agora. 3 meses Mas- atrás. Mas assim, eu acho que realmente minha persistência e Deus mesmo, né? Deus que me trouxe aqui. Hoje, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é por causa de Deus. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui, não. E eu vou te falar uma coisa. Que se amanhã acontecer alguma coisa e eu morrer, vamos supor, não chore por mim. Eu já sempre falei isso para meus filhos. Eu vivi muito. Eu fiz tudo que eu queria fazer. Não, mas aqui, Então- você ainda vai viver muito, certeza. Sim, eu vou, mas eu disse assim como exemplo, entendeu? Aham. Sim, não, eu Eu entendo. não me arrependo de nada do que eu fiz. Que bom. E assim, essa parte da sua condição, assim, qual que você acha que é a diferença entre você aceitar a sua condição ou se acomodar nela? Porque tudo que a gente tá falando aqui, você não se acomodou na sua condição de jeito nenhum. Ela vestiu a camisa, aceitou que tem e foi assim E mesmo. foi assim mesmo. Então, qual que você acha que seria a diferença? Eu não vi uma opção em aceitar, né? Porque eu sempre quis mais. Eu queria sair de Rio Preto. Quando eu fui para São Paulo, eu queria morar nos Estados Unidos. Eu queria casar com um americano. Encontrei um americano, casei com um americano. Eu queria ser mãe, eu tenho 4 filhos. Se eu tivesse me acomodado, eu estaria lá em Rio Preto, na mesma casa que até hoje está lá. Minha mãe e meu pai morou por 55 anos. Ai, Você não desistiu do seu sonho porque descobriu uma condição limitante. Não. Você continuou correndo atrás dele. Para uma pessoa que está ouvindo a gente agora aqui no podcast, que tem, seja mesmo, um outro tipo de limitação, qual conselho que você daria para o primeiro passo? Porque não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez só, né? É um passo de cada vez. Qual seria o primeiro passo para essas pessoas? Esquecer de dar desculpa. Encontrar desculpa para tudo. Eu acho que é a primeira coisa. Eu não vou no supermercado porque é difícil. É uma desculpa.
É difícil, mas vai. Sai, levanta da cadeira, se movimenta. Porque se você ficar esperando as coisas acontecerem, você vai ficar pegando só o resto. É aquilo assim, nada vai cair no seu colo, né? Nada. Você vai Ah, receber só o resto. Eu preciso apresentar você pra várias pessoas que eu conheço. Nossa, eu já pensei numa lista aqui quilométrica. Assim que esse podcast for ao ar, eu vou passar isso pra tanta gente. Aqui, ó, assiste isso aqui, você tá precisando. Vai ser isso, gente, porque é de verdade. Não, chega a a Cássia ser é mais bizarro. do que superação. A Cássia ela é um exemplo de vida que todo mundo deveria seguir. Eu tive uma mãe muito forte. Meu pai era alcoólatra, mas a Eita. minha mãe, ela era muito forte. Ela trabalhou muito, ela batalhou. Então eu vi o exemplo dela. Então eu segui, eu não desisti não, eu fui atrás. E o que você mais gosta, assim, da sua vida agora? De como ela é agora? Nossa, eu gosto de tudo. Eu gosto da minha família. Aqui na minha casa, eu tenho 4 filhos. Uhum. 3 já Moram todos estão com com você? namoradas. Não, 2 moram, um em Dallas e o mais velho mora aqui perto de Corinthians. Minha Uhum. menina também mora aqui perto. Só o mais novo que está em casa, que ele começou a universidade, mas a universidade é 10 minutos de casa. Mas, tipo assim, eu não preciso chamar muita gente para vir fazer uma festa em casa. Só minha família já é uma festa que vem com as namoradas, traz os cachorros para cá. Leva todo mundo. Aham. Hoje eu vivo a vida que eu sonhava quando era pequena, que era viajar, conhecer o mundo, conhecer pessoas. E eu tenho essa oportunidade hoje, né? Você tem essa oportunidade porque você correu atrás dessa oportunidade, Sim. independente de qualquer limitação que a vida colocou no teu caminho. Aquilo não desistiu, sacudiu, entendeu? Sacudiu aí, ó, e falou, vou atrás, vou. E foi e conseguiu. Quem não pode se sacode, a Cássia é o exemplo perfeito de quem sacode pra acontecer tudo do jeito que ela quer. Exatamente. Cássia, deixa eu pedir pra completar uma frase pra mim. Ah. Quer dizer, pra quem tá nos ouvindo, né? É porque esse papo tá tão interessante que eu tô vendo ele mais pra mim do que qualquer coisa. Limitar é... Ter medo. É perder. Verdade. Quando a gente limita, a gente permite que o medo, né, nos domine e a gente perde uma oportunidade, perde uma chance de até ser feliz, muitas vezes. Sem sombra gente- de dúvida. A gente se esconde atrás dessa limitação, você não vive o que você queria, você vive uma frustração, se torna uma pessoa mais amargurada, mais depressiva, mais pra baixo e afeta todo mundo que tá ao seu redor, né? Uhum. Não tem como. Cássio, eu acho que você vai lembrar disso, Dani também. Marília Gabriela, há um tempo atrás, ela tinha um programa de televisão e eu adorava esse bate-bola que ela fazia, que ela falava uma palavra e a pessoa respondia a primeira coisa que viesse na mente dela. Eu acho que a gente podia fazer isso nesse programa a partir desse episódio em todos os futuros. Vamos nessa? Vamos lá. Bora lá. Então vamos lá. Obviamente eu tenho que olhar porque minha memória é de peixe, dura 3 segundos, então vamos ver. Eu anotei as palavras antes, né? Então vamos lá, Cássia. Primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Tá. Sonho. Realidade. Medo. Perda. Escuridão. Assustador. Força. Dentro de você. 2 palavras só. Sem problema. Tá ótimo. Deus. Fé. Esperança. Futuro. Oh, felicidade. Olha, que lindo isso, gente. Autonomia. Liberdade. Identidade. Eu. Gente, essa mulher, ela vai me fazer chorar. Limite. Sem limite. Não existe limite. Cássia, olha, eu tô aqui boquiaberto com tudo o que você falou, como você encarou esse podcast do início ao fim e como você encara a sua vida do início até hoje, que tá muito longe do fim. Muito bem. Sim. Meus filhos falam que eu sou I'm the crazy mama.
O que é maravilhoso. Queria que todo mundo tivesse um pouco dessa loucura que você tem pra Nossa, levar a eu vida também. então ao astral. Eu também. Nossa, maravilhosa. Obrigada. Maravilhosa mesmo. Bom, gente, hoje ficou claro que limite não é ausência de capacidade, é ausência de decisão. Talvez o que esteja faltando na sua vida seja essa visão, não seja visão, seja posicionamento. A vida pode recalcular a sua rota. Pode mudar o cenário, pode impor desafios, mas sempre deixe uma escolha. E a escolha é responsabilidade. Porque no fim, quem não pode, se sacode. Se sacode, com certeza. Cássia, muitíssimo obrigada pela sua participação. Obrigada eu, gente. Prazer. Foi ótimo. Foi maravilhoso ter você com a gente. E, pessoal, para quem tá nos assistindo, a gente se vê no próximo episódio. Até mais, gente. Até Até mais. Tchau.